A paz de Jesus a todos, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido Senhor, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica, não é? Porque sempre as nossas catequeses é uma catequese bíblica. Falar do Santo Catecismo é falar da Sagrada Escritura. Aqui está a explicação da Sagrada Escritura, doutrina básica da Santa Mãe Igreja. E, meu querido irmão, hoje nós vamos abordar algo muito discutido por várias pessoas, não é? Muitas pessoas dão sua opinião a respeito disso, que nós vamos abordar aqui. Nós vamos abordar segundo a doutrina da Santa Mãe Igreja. A Sagrada Escritura fala? Fala. Irmão, você está enrolando do que aborda esse vídeo? Do que você está se referindo? Porque, irmão, eu estou falando da confissão comunitária. São muitas as perguntas que fazem, né? A confissão comunitária perdoa pecados? A confissão comunitária é uma espécie de ato penitencial? A confissão comunitária é isso e aquilo? Meu querido irmão, nós vamos ver hoje na luz da doutrina. Sabe por quê? Porque tem muitos cantos por aí que está se aplicando a confissão comunitária sem necessidade. Não é? É que nem eu vi o Padre Paulo Ricardo dizer, a confissão comunitária numa cidade ela não é necessário. Lá na Amazônia, chega lá, tem 1000 pessoas, um padre só. Todo mundo quer confessar. O padre está sem tempo. Pode ser uma confissão comunitária? Pode. E é perdoado os pecados? É perdoado os pecados. E nós vamos ver como aparece ela. E na igreja primitiva ela era comunitária. Você sabe por quê? Porque na igreja primitiva muitas coisas, na igreja católica primitiva muitas coisas era comunitário. Dependia do povo, dos membros da igreja. Por exemplo, a canonização dos santos era por aclamação popular. Depois passou a ser somente do Santo Padre e o Papa, declarar santo ou não, uma pessoa. O casamento, os noivos iam lá e declaravam diante, né, das pessoas, nós estamos casados, estava casado. Depois, com muitos estudos, foi que viram que necessitava da bênção do padre, não é? Por isso que o padre assiste o casamento. Meu querido Simão, nós vemos muitas coisas. E a confissão também era uma espécie de confissão comunitária, que nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada. Será que eu não me engano? Eu fiz um estudo há muitos anos atrás. Se eu não estou enganado aqui, ou no século VII ao século X, mais ou menos, se eu não estou enganado, eu vi, não sei se foi o padre Paulo Ricardo falar, foi um padre falar a respeito disso, ou foi o professor Felipe Aquino mesmo, quando estava começando a estudar a doutrina da igreja, recém-saído do protestantismo, há mais de 15 anos atrás. Ele falou que a confissão ela era uma espécie de confissão a público, uma confissão comunitária. O sujeito chegava lá no altar, antes da celebração do Santo Culto, não é, da Santa Missa, e ele confessava seus pecados a público, todos ouviam. Aí o presbítero dava a absolvição. E perguntava se aquele povo concordava em perdoar, em estar perdoado. A igreja liga na terra, está ligado no céu. Então, era dessa maneira. E aí, para o século VII, século X, as pessoas já não mais confessando, um grupo de monges fez uma experiência de particular, como temos hoje. Mudou a confissão em alguma coisa? Não. Porque está confessando a mesma coisa, não é? E ali está confessando a quem? Ao próprio Jesus, que o Padre está em quem? Na palavra grega, em persona Christi, na própria pessoa de Cristo. Então, meu querido irmão, nós vamos ver aqui na Sagrada Escritura que na igreja primitiva era assim, ó. Abra a sua Bíblia, o texto vai aparecer aqui ao meu lado. Abra a sua Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia da Mensagem de Deus. Mensagem de Deus é católica. E linguagem de hoje, para não confundir Mensagem de Deus com linguagem de hoje. Linguagem de hoje protestante. Diz assim, ó, em Atos 19, versículo 18, que fala de uns ex-feiticeiros que se converteram. Bruxos que se converteram à Igreja de Cristo e foram confessar seus pecados e queimar esses livros. Vamos ver como foi
que eles confessaram seus pecados. Muito bem. 19 e 18, diz assim, de Atos dos Apóstolos. Preste atenção. Muitos dos que haviam professado a fé, veja, aceitado a fé da Igreja de Cristo, sempre católica, não é? E apostólica. Olha aí, de rosa. Muitos dos que haviam professado a fé iam confessar, aqui está, confessar e revelar suas práticas supersticiosas. Ao 19. E muitos que eram dados à magia, juntaram seus livros e os queimaram em vista de todos. Então, todos aqueles que estavam ali, todos aqueles, eles ouviam confessar seus pecados. Mas, irmão, você disse que confessava a público. Para confessar a público tem que ser em voz alta. Qual tradução? Aqui tem várias traduções que, se você for pegar nessas várias traduções que tem aqui, elas vão ter uma diferenciazinha uma da outra. Aqui eu estou com a CNBB. A CNBB, na tradução da CNBB, prova que era as pessoas, a confissão, os pecados revelados. Olha só. Na CNBB diz: muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. Aí está. Olha aí. Eles acorriam para se acusar em voz alta. Então, irmão, você está dizendo que se eu não quiser confessar com o padre publicamente, eu devo a chamada confissão comunitária? Eu, quando foi... Não é assim. Em casos extremos, em casos que esse já citei, como o próprio Paulo Ricardo já deu um exemplo da Amazônia. Estou aqui até pegando um gancho com o padre Paulo Ricardo. Muito bem. Em casos extremos. Nós estamos vivendo nessa pandemia, é caso extremo. Pode ser que um bispo, não é, abra essa exceção para a confissão comunitária. Os papas viram muitas violações, como já na antiguidade. Por que foi na antiguidade não mais confessada a público, ou seja, não mais comunitária, e passou a ser particular? Porque as pessoas já não estavam mais confessando seus pecados. Estavam escondendo os pecados. Por isso os monges fizeram essa experiência de só da pessoa e o padre, deu certo. É assim está até hoje. Aqui nós estamos vendo nos relatos da Sagrada Escritura que ela era público, ou seja, ela era comunitária. Mas já as pessoas perdendo o santo fervor, o zelo sacramental, não é? Não tendo mais o sacramento como essência, não respeitando mais o sacramento, que é uma obra do Espírito Santo, pois Jesus disse: receba o Espírito Santo, deu o Espírito Santo ao sacramento da confissão. Aliás, nesse canal eu já trouxe um vídeo mostrando a presença do Espírito Santo em todos os sacramentos. Então, a obra do Espírito Santo é também a confissão. Veja, receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoar, eles serão perdoados. Então, essa é uma prova verídica daquilo que nós estamos vendo. Que esse sacramento, ele, em caso extremo, ele pode ser aplicado, né, comunitário. Vamos ver o que o Catecismo da Santa Mãe Igreja fala a respeito da confissão comunitária. Vamos lá. No parágrafo... pegar aqui, não é nesse. No parágrafo 1483, olha o que diz a Santa Mãe Igreja a respeito da confissão comunitária. Preste atenção. 1483. Em casos de necessidade grave, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão e absolvição gerais. Aí, amados, não importa se é pecado grande, pequeno, eles são perdoados. Não é? Jesus disse: se todos aqueles que vocês perdoarem, eles serão perdoados, em João 20, versículo 21 a 23. Se vocês não perdoar, não serão perdoados. Veja, se ele dá absolvição, então estão perdoados.
Quando eu fui para me crismar, o padre estava com pressa e tinha muita gente para confessar, era uma turma bem grande. Foi feito foi feito uma confissão comunitária. O padre expressa dos seus pecados e confessa em voz baixa. E nós fechamos os olhos, meditamos ali, pensamos nos nossos pecados, né? E falamos esses pecados só para mesmo nós mesmos. E ali ele deu a absolvição. Os nossos pecados não foram perdoados? Foi perdoado. Foi perdoado. Por quê? Porque era num sítio, né? Por isso, e sendo muita gente, ele não teve, ia participar, não me lembro mais do que foi há muitos anos atrás. Então, ele deu a absolvição geral. E o Santo Catecismo diz que, em caso de necessidade grave, pode sim. Claro que os papas verem nisso muita violação nisso aqui. Então, depende do grau daquela pessoa também. Por quê? Em tal canto está havendo confissão comunitária. Eu posso ter a oportunidade de me confessar em particular com o padre, mas eu vou para a comunitária, porque realmente eu não quero confessar, falar para o padre meus pecados. Então aí, meu querido irmão, a comunitária não vai valer para você, não. Eu saio da minha paróquia porque lá na outra paróquia eu estou vendo que vai ter uma confissão comunitária. Eu preciso me confessar, vou confessar lá. Nanina, não. Olha o dedo. Presta atenção, continua o Santo Catecismo. Esta necessidade grave pode apresentar-se quando há um perigo iminente de morte, sem que os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. Veja só aqui o que aborda o Santo Catecismo. A necessidade grave pode também apresentar-se quando tendo-se em vista o número dos penitentes, não havendo confessores suficientes para ouvir devidamente as confissões individuais num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa de sua parte, se veriam privados durante muito tempo da graça sacramental ou da Sagrada Eucaristia. Nesse caso, os fiéis devem ter, para a validade da absolvição, o propósito de confessar individualmente seus pecados graves no devido tempo. Olha aí. Cabe ao bispo diocesano julgar se os requisitos para a absolvição geral existem. Um grande concurso de fiéis por ocasião das grandes festas ou de peregrinação não constitui caso de tal necessidade grave. Então, meu querido, nós estamos vendo aqui o parágrafo 1483. Nós estamos vendo aqui o Santo Catecismo falar, né, da confissão, que nós conhecemos como confissão comunitária, não é? Então, nós vemos na Sagrada Escritura que no início era confissão comunitária, a público. Então, esse é o caso, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é o caso. Vamos fazer de tudo para participar do sacramento da confissão do jeito que é anunciado, que é pregado pela igreja em particular. Sabe por quê? Quando nós olhamos para Levítico, capítulo 5, versículo 5, diz que o sujeito confessará o pecado que tiver cometido ao sacerdote. Veja, na antiga aliança, nós vemos que o capítulo 5 de Levítico, versículo 5, diz que ele confessará o pecado que tiver cometido ao sacerdote. Você está vendo um relato aqui veterotestamentário, não é? Lá do Pentateuco, do livro Levítico, da aliança antiga. Da aliança passada, confessará o sacerdote. No versículo 26 diz, e o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, ele será perdoado, seja qual for o pecado que se tenha tornado culpado. Então veja, essa questão do particular da pessoa e o padre já é de muito tempo veterotestamentário. Nesse capítulo 5 de Levítico diz isso. É óbvio que quando havia muita gente, havia a confissão, como nós vemos no capítulo 9 do livro
de Neemias. Não é? Neemias, no capítulo 9, ali as pessoas se apresentavam uma parte do dia para ouvir a Sagrada Escritura, a pregação da palavra, na outra parte do dia confessavam seus pecados em alta voz no templo. Nós vemos também nos evangelhos, quando João Batista aparece, aí nos relatos tanto de Marcos como de Mateus, quando João Batista começa a pregoar o batismo de penitência, a Sagrada Escritura diz que acorria a ele pessoas da Samaria, de outras regiões, que confessava seus pecados e era confessando publicamente. Confessava seus pecados e era por ele batizado nas águas, que era o batismo de penitência. Então nós vemos que esse diferencial que nós chamamos, que nós conhecemos como confissão comunitária, ela era aplicada tanto de um jeito como de outra maneira, como se é hoje. Em caso extremo de necessidade, a comunitária... Agora a pergunta é, perdoa os pecados mortais? Se está falando em comunitária, se aquela pessoa cometeu pecados está arrependida, pecados graves, qual é o pecado grave que o sacramento da confissão não perdoa? Não é? Que Jesus não perdoa no sacramento da confissão. Seja ele comunitário, seja ele em particular. Se aquela pessoa, que nem na Amazônia, nós sabemos da escassez na Amazônia, por um padre. Tem lugar lá que vê um padre uma vez por ano. O padre vai para aquele lugar celebrar o Santo Culto da Missa. Chega lá, tem 1000 pessoas para confessar. Vamos aqui dar um exemplo. Aí o padre não tem condições de ficar lá, atender aquelas 1000 pessoas, só aquele padre. Ele pode ter naquele meio ter pessoas que cometeram pecados graves, arrependidas. Quando ele dá a absolvição geral, meu querido, eles são perdoados. Veja, o catecismo coloca em situação de caso extremo. Agora a pergunta é, o Covid é caso extremo? A Covid impede de nós encontrarmos um sacerdote e confessar? Tal cidade como a Amazônia, não é? O bispo de tal lugar não quer confessar ninguém por causa da pandemia. E aí ele fez uma confissão, abriu exceção para a confissão geral, a confissão comunitária, deu absolvição geral. Então, porque senão você viu o cara dizer, é a critério do bispo, ele vai averiguar e ver isso que é a situação, né? Então, trazendo aqui, mostrando para você sobre a confissão comunitária. O certo é em particular. Agora, eu particularmente falando, eu vejo casos que não seria muito bom partir para a confissão comunitária. Não é? Conversando com uma pessoa, ela falava de pessoas que nunca foram na igreja, pessoas que, sei lá, foi na igreja talvez para batizar um filho, talvez para casar, não são da igreja. E que foram participar da vida da igreja e começaram através de uma confissão comunitária. E estão recebendo Jesus na Eucaristia. Meu querido Simão, repito, se aquelas pessoas teve a oportunidade de participar da confissão em particular e não foram buscar a comunitária porque não querem revelar os seus pecados ao Padre, a Jesus na pessoa do Padre, penso eu, coisa minha, que não será válido não. Não será válido não. Já averiguamos, já estudamos as ocasiões e nós estamos vendo que o Santo Catecismo coloca em caso extremo. Veja, a prova é a unção dos enfermos. Aqui no capítulo 5, versículo 13. De São Tiago, ele vai dizer, está alguém doente, mande chamar o sacerdote da igreja e ele virá fazer a unção com óleo. É a unção dos enfermos. Mesmo que aquela pessoa já esteja inconsciente, a oração da fé salvará, perdoará os pecados e salvará o enfermo, meu querido irmão. É o que diz a Sagrada Escritura. E é o que é aplicado pela doutrina da igreja. Quando se aplica a unção dos enfermos naquela pessoa que já está inconsciente. Ela é válida? É válida. Então nós vemos casos extremos. É isso que o Santo Catecismo está falando. Ficou claro?
Ah, irmão, falou, não entendi nada. Em casos extremos, a confissão comunitária é válida e a absolvição também. A absolvição pública. Como nós estamos vendo aqui, na igreja primitiva era assim. E os pecados eram perdoados. Esses homens eram feiticeiros, esses homens eram, não é? Pessoas dadas à magia negra que sacrificavam, como Manassés sacrificou seu filho, sua filha no Vale de Ben Hinnom em rito de magia negra aos demônios. São pecados mortais. E esse povo aqui, essas pessoas aqui, não é? Esses novos fiéis aqui do capítulo 19, versículo 18 e versículo 19, eles eram da feitiçaria, da magia negra. Já tinham feito tudo isso. Livros satânicos, diabólicos, de magias, de bruxaria. E Deus disse lá no Levítico, né? No capítulo 19, versículo 31. Não consulteis os espíritas nem os adivinhos para que sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 18 do Deuteronômio, a partir do versículo 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não porás a praticar as coisas abomináveis da gente daquela terra. Verso 10. Não haja quem faça passar seu filho e sua filha pelo fogo. Veja, sacrificando seu filho e sua filha a demônios, pecados mortais. E que se dê a astrologia, a magia, ao espiritismo, augúrios, ao feiticismo, não é? Ou invocação dos mortos. É o que diz ali no capítulo 18 do Deuteronômio, a partir do versículo 9. Todos esses são pecados mortais. Eram esses pecados que esses aqui que vieram. Veja, muitos, diz a Bíblia, muitos dos que haviam professado a fé e se converteram à verdadeira igreja de Cristo. E precisavam se confessar. Olha aí, de verde agora, claro, ó. Confessar e revelar suas práticas supersticiosas. Outra tradução diz, suas práticas de feitiçaria. E eles eram perdoados porque recebiam a absolvição pública. Preste atenção. Na época dos apóstolos, era uma escassez. Mesmo que fosse para atender em particular, e existia em particular a confissão, claro que existia. É claro que existia. Quando a gente assiste o filme do Apocalipse, não é? Aquelas pessoas que estavam longe do apóstolo João, quando eles encontram o apóstolo São João, o que é que eles fazem? Começam a confessar. Mesmo andando, veja a escassez, o homem estava preso. E a escassez pela confissão. Os apóstolos instituíram os diáconos, nós vemos em Atos dos Apóstolos, porque não tinha tempo para servir a mesa, o altar, a celebração da Santa Missa, o Santo Sacrifício. Veja, a pregação para anunciar esse Jesus e a perseguição, também juntava a perseguição, eles não tinham tempo de estar atendendo cada uma pessoa em particular em confissão. Por isso que a maioria das vezes acontecia o quê? A comunitária, a confissão pública e a absolvição pública. Porque era uma escassez na época apostólica. Além de serem caçados para serem assassinados, tem que entrar em lugares proibidos, como o templo dos judeus, para poder anunciar Jesus. Eles iam ter tempo de estar confessando? 1000 pessoas ali para confessar com Pedro. Meu querido Simão, para você ter uma ideia, o tempo dos apóstolos era tão pouco que Pedro não tinha tempo de orar pelos irmãos, orar pelos fiéis. Eles iam em algum lugar, porque o sacramento da confissão era rápido na igreja primitiva, era só impor as mãos. Da confissão não, da confirmação. Receberam a palavra de Deus, ia lá confirmar. Foram batizados, iam lá confirmar, impor as mãos. Logo que eram batizados, eles já aplicavam, não é? Já, vamos usar o nome, já aplicava o sacramento do crisma, da confirmação. Era batizado, já confirmava. Nós vemos aqui no capítulo 19, Atos, quando Paulo encontra os 19 homens, ele batiza e confirma, depois de batiza já confirma. Ananias, quando vai batizar Saulo, já confirma também, para que quando diz, fica cheio do Espírito Santo, impôs as mãos, foi para confirmar e ordenar. Então nós vemos que os apóstolos não tinham tempo. Prova essa, que o que era que eles faziam quando Pedro passava em algum lugar, Pedro ia para algum lugar, o que era que eles faziam? Eles corriam,
colocava os doentes, os enfermos, os atormentados por espíritos imundos na sombra de Pedro. Já que Pedro não tinha tempo de estar atendendo as pessoas, iam lá colocar na sombra de Pedro, para que a sombra de Pedro tocasse eles fossem, de Pedro, o primeiro Papa, eles fossem libertos, curados. Para você ter uma ideia do tempo que eles não tinham. Então aqui não é o catecismo que está falando, não é? Sendo isso, em casos extremos, e na época apostólica era caso extremo, então nós vemos aqui esse relato de Atos ser uma confissão pública, uma confissão comunitária. Certo, minha querição? Mas que é perdoado mas tem que averiguar a situação, o caso, para poder se aplicar o sacramento em forma comunitária, ou seja, pública. Certo, minha querição? Mas deu a absolvição, está perdoado. Há alguns relatos de alguns textos escritos que, dependendo da gravidade do pecado, possa ser que a pessoa tiver a oportunidade de buscar um padre em particular, mesmo participando da comunitária, é bom. Em particular. Eu vi isso no site do professor Felipe Aquino, investigando sobre isso, para trazer esse vídeo aqui com vocês. Mas só para frisar, em casos extremos é válido a confissão. Está perdoado os pecados. Pensa nos pecados naquele momento, fala eles em voz baixa, né? E recebe a absolvição pública. Então, pessoal, fica aqui esse vídeo, trazendo no catecismo, mostrando na Sagrada Escritura, não é, que a confissão pública é o sacramento da confissão, porque é aplicada de duas formas, sendo que a pública é em caso extremo, né? Porque há muita violação, as pessoas já não mais confessavam na igreja primitiva. Foram perdendo o ardor pelo sacramento e já não mais confessavam seus pecados, por isso passou a ser particular, certo? Então, se você tem a oportunidade de participar, de buscar o sacramento da confissão, sendo particular, busque, faça de tudo para buscar. Se você vai intencionalmente ter a oportunidade de buscar em particular, mas deixa de buscar em particular com o padre para ir à pública, opinião minha, seus pecados não é perdoado não. Porque você tinha a chance de buscar e tem a chance de buscar ela em particular, mas para não revelar seus pecados, vai lá para uma pública, para uma comunitária, como assim se chama. Vamos ter cuidado, vamos orar e pedir discernimento. Aqui está o catecismo disso, caso extremo. Só em caso extremo. Certo? Deus abençoe você. Se inscreva nesse canal, nos ajude. Vamos chegar aos 1000 inscritos, nos ajude. Não é? Me enviaram um link, eu não quero nem ver, de outras pessoas, de outros canais no YouTube que estão fazendo campanha. Não quero ver. E se você já viu, não me envie por caridade. Me enviaram um link de pessoas que estão fazendo campanha para as pessoas cancelar a inscrição desse canal. Mas você não vai cancelar não, porque você é uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus. A minha intenção, o meu esforço, aqueles que me conhecem, aqueles que foram os primeiros a se inscrever nesse canal, eles sabem que eu sou uma pessoa semi-analfabeta. Eu me esforço buscando estudos, estudando, buscando de um e de outro, para poder trazer a informação correta e certa, para poder doutrinar, ensinar a doutrina da Santa Mãe Igreja aqui para vocês. E muitas pessoas já testemunharam por causa, não é, desses vídeos, o quanto foram doutrinados. Pessoas que estavam indo para o protestantismo, amado, que um vídeo, uma palavra num vídeo meu, testemunho num vídeo meu salvou de ir para as seitas. Então eu quero convidar você em nome de Jesus Cristo. Faça isso por Jesus. Faça por mim não, por Jesus. Convido mais um a se inscrever nesse canal. Me ajuda a chegar aos 1000 inscritos. Para que nós possamos fazer ao vivo perguntas, né, perguntas e respostas, não é? Minha esposa só não traz também vídeo aqui porque não tem tempo. Ó, tô aqui, esses vídeos que eu gravo é só eu em casa. Também não tem tempo. Ela não tem tempo. Então, quer dizer, nos ajude a conquistar mais um inscrito. E Deus abençoe você em nome de Jesus e da Imaculada Conceição. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.